Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Mãe em Cena. Meu filho foi editado ou meu filho foi selecionado para o callback. E aí? Você sabe o que isso significa? Não? Então fique até o final desse vídeo que eu vou explicar tudinho pra vocês. E se você já gostou desse assunto, tem curiosidade em saber, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, dá um like, ative o sininho e envie esse vídeo para outras mamães. Eu sou Fernanda Dez e vou dar dica pra você inserir seu filho na carreira de ator e atriz mirim. Bora lá comigo? Editado ou callback? Bom, mamães, pra quem tá nesse meio artístico já conhece essas duas palavrinhas já há muito tempo e sabe o que significa. Mas pra vocês, mamães, que estão aqui começando, iniciando a carreira do ator e da atriz mirim que você tem aí em casa, pode não saber o que é isso. Eu vou contar aqui o que aconteceu lá no início da carreira da minha filha. Bom, eu já sabia o que significava essa palavra editado, porém, a minha filha tinha feito um teste lá para um cliente, era uma marca de carro bem grande, e aí eles tentaram me ligar para falar comigo e não conseguiram, e aí acabaram ligando para o meu esposo, que estava lá como segunda opção o número dele. E aí falou para ele que a minha filha tinha sido editada e tudo mais, então ele me ligou correndo, assim, né, tentando falar comigo um tempão, depois que ele conseguiu falar, todo feliz. Ah, ela foi aprovada e tudo mais, precisa levar os documentos. Aí vai eu na correria, correr atrás dos documentos dela, que eu ainda não tinha tudo guardado, não tinha esse hábito ainda, né, de deixar tudo guardado. A gente fez aquela correria no dia, aí quando eu cheguei em casa com os documentos, falei, vamos levar, já que ela foi aprovada. Daí eu falei assim, quem que ligou tal? Ah, ele me mostrou a mensagem da pessoa que tinha ligado pra ele, depois mandou uma mensagem e tal. Aí eu fui olhar, ela não tinha sido aprovada, ela tinha sido editada. E aí ele falou assim, mas editado o que é? Não é isso? Não foi aprovado? Porque ela me ligou, falou que tinha sido editada, que precisava dos documentos e tal. Aí eu fui explicar pra ele que não, que editado não é aprovado. Então, quando seu filho está editado, não significa que ele foi aprovado, que ele vai gravar o comercial, série, filme, enfim. Editado, o que significa? Bom, a criança, ela vai passar por todo aquele processo, né, que eu falo nos outros vídeos de foto, vídeo de apresentação e tudo mais. Aí dentro desse material que é enviado de todas as crianças, os diretores e produtores ali que estão acostumados, né, a fazer essa seleção, eles vão fazer uma peneira das crianças. Então o que eles vão fazer? Eles vão selecionar as que eles mais gostaram ali nos perfis, dentro do perfil que o cliente está pedindo. O que eles vão fazer? Vão olhar, olha, essa criança aqui se dá bem com isso, eu achei essa mais desenvolta, isso, aquilo, enfim, né? Eles vão fazer uma peneira. Feita essa peneira, eles vão avisar os pais que essas crianças, os peneirados, foram editados. E aí sim vai haver um outro processo. Qual é esse processo? Existem algumas formas. Uma delas é que eles vão pegar essas crianças que foram peneiradas, os editados, e vão enviar para o cliente. Aí o cliente vai escolher ou sozinho ou junto com a equipe de diretores e produtores e tudo mais. Gente, na maioria das vezes, 99%, a palavra final é do cliente. O cliente vai falar, dentro dessas que foram editadas, eu quero essa, essa e essa. Tem ali o peso de uma palavra, de um diretor, se for ali ajudar na escolha? Tem, o diretor vai falar, olha, eu achei que essa aqui é assim, eu acho que essa aqui é mais desenvolta, eu já gravei com essa criança que ela não dá trabalho. Existem diversas formas de fazer essa escolha, mas a palavra final é sempre do cliente. Então o diretor vai ajudar ali, às vezes, o cliente, mas a palavra final vai ser do cliente, que vai falar, eu quero isso ou não, ou dentro dos editados ali que os diretores, a equipe de produção editou, vai enviar para o cliente e o cliente que vai escolher sem ajuda de direção e produção nada, vai falar, eu quero esse e ponto. Aí ele volta essas crianças para a produção ali de elenco, dos diretores, e eles vão ligar para os pais e falar, olha, o seu filho foi aprovado. Depois disso é que sai a aprovação, né? Então tem os editados, a peneirada, vai para o cliente, volta, e aí são os aprovados e os pais são avisados. Então, eu acabei explicando isso pro meu esposo, porque ele ficou super contente, era uma marca muito grande de carro, que a minha filha ia fazer o comercial e tal, e aí ela foi editada e ele não sabia o que significava isso.
Então, é isso que significa ser editado. Bom, mamães, e esse termos editados você vai ouvir muito quando você enviar seus filhos para os testes de publicidade e propaganda, comercial de TV, revista, às vezes vai fazer uma publicidade de um determinado local, de uma marca de roupa. Então eles vão enviar os seus filhos para esse tipo de trabalho e quando voltar a resposta, vai estar lá, seu filho está editado para tal comercial. Dá um exemplo aqui que aconteceu comigo. Semana passada, minha filha fez um teste para uma instituição financeira e aí mandou o vídeo, né? Primeira etapa, manda foto, vídeo de apresentação e tudo mais. E essa semana agora chegou que ela foi editada. Então, eu já sei que ela não foi aprovada, ela foi editada. E dentro desses editados, o cliente me pediu um outro vídeo mais específico. Então, ele mandou um textinho para que eu fizesse com a minha filha e enviasse de volta. Então, dentro desses editados, todos esses editados fizeram um texto e aí ele vai escolher e depois vai sair os aprovados. Então, a gente ainda não sabe se a minha filha vai ser ou não aprovada. Ela está editada. E só para concluir, mamães, também tem a fase que você tá editado e aí você tá lá esperando a resposta e de repente vem uma resposta assim, olha, o comercial caiu. E aí você vai falar, tá, caiu, o que que é isso? Significa que por algum motivo o comercial não vai mais acontecer, seja porque o cliente desistiu, seja porque não teve aprovação de alguma documentação, enfim. Quando você tá lá editado esperando e vem essa resposta, o comercial caiu, significa que não vai ter mais e que você não vai gravar. Então não se assuste, porque muitas vezes acontece isso, tá, gente? A gente não fica sabendo qual o motivo normalmente, mas acontece. Esse comercial mesmo que eu falei pra vocês que a minha filha foi editada do carro, no final ele acabou caindo, acabou não acontecendo e ficou por isso mesmo. Outro termo que vocês vão ouvir, não com tanta frequência, mas vocês vão ouvir, é o famoso callback. E o que significa isso? Bom, gente, o callback ele já é usado mais para quando o seu filho vai fazer um teste de novela, série, filme. O que acontece? O processo é o mesmo. O seu filho vai passar por processo de seleção, foto, vídeo de apresentação, às vezes o cliente vai pedir um outro vídeo e tudo mais, e aí chega o famoso callback. E o que é esse callback? É quando ele passou por todo o processo de seleção, passou pela peneirada dos editados e o diretor quer ver como ele está no estúdio. Então, o diretor quer ver ele em ação, gravando. E aí ele vai selecionar essas crianças e vai mandar para o estúdio. Dentro do estúdio vai ser feito um vídeo, uma gravação mesmo, entendeu? E aí o diretor vai avaliar as crianças dentro do estúdio, como se comporta em cena, como que ele tá saindo na câmera, no take, como tá o close, tudo mais, gente. É como se ele estivesse gravando uma cena mesmo de filme, de novela. Dentro disso, as crianças que foram lá fazer o callback, aí o diretor vai assistir junto com a produção ali, com o cliente e tal, e vai escolher as crianças que melhor se encaixam. Quando seu filho vai para o callback e ele não é aprovado, significa que ele é um ator ruim? Não, gente, porque a criança, para passar por todo um processo de seleção e chegar no callback, significa que ele é um bom ator. Pode acontecer dele não ser aprovado por N motivos, né? Por ele não estar tão dentro do perfil, por ele não ter se saído bem naquela cena, ou porque o cliente, o diretor do filme achou que não era aquela criança e pegou outra. Mas quando seu filho vai para o callback, significa assim que ele já passou por todas as etapas e que ele está ali dentre os melhores naquele perfil que o cliente está pedindo. Então, esse é o famoso callback, é ver o seu filho em ação, gravando. Mamães, geralmente quando a criança chega e faz o callback, a próxima etapa é a aprovação. 99, mais de 90%, vamos colocar aí mais de 90%, significa que quem fez o callback ali, a próxima etapa é a aprovação. Todos vão ser aprovados? Claro que não, né? Vão ser selecionados alguns ali e serão aprovados. É claro que o processo para novela, filme, série é um processo um pouco mais refinado e muito mais demorado. Então, o que costuma acontecer? A criança passa pelo callback e a mãe fica naquela ansiedade. Ai, será que vai sair a resposta hoje? Será que vai sair? E demora um pouco. Então, quando seu filho passar por um callback e vai sair a lista de aprovados, não fique ali naquela ansiedade, porque demora, normalmente é um processo um pouco mais demorado do que um comercial, uma publicidade e tudo mais. Então acostume-se, mamães, quando seu filho passar por um callback, a próxima etapa vai ser a aprovação, 90% de chance que a próxima etapa seja a lista dos aprovados.
E é claro, né, mamães? Vou abrir um parênteses já aqui. Essa ansiedade que eu falei pra vocês que a gente fica ali de saber se foi aprovado ou não, vai ser tema para o próximo vídeo. Então, mamães, esse é o recadinho que eu queria deixar aqui pra vocês sobre callback e editados. Muitas mamães me perguntam, às vezes elas recebem, ai, meu filho foi editado, foi aprovado, e vem me perguntar o que tem que fazer, quais são os documentos, e aí eu tenho que explicar que não, que editado e callback não são aprovados. Porém, o seu filho está avançando. Se ele chegou nessa fase, significa que ele já passou por todo um processo de primeira, segunda seleção e aí ele está avançando. Então, isso é um ponto super positivo. É assim, é claro que a gente espera, né, a aprovação sempre. A gente sempre tá ali querendo aprovação. Mas a gente tem que aprender também ali a valorizar todo esse processo, porque não é fácil chegar nos editados e não é fácil chegar no callback e também, né, não chegar a tão sonhada aprovação. Então, quando isso acontece, já comece a comemorar, fique feliz porque o seu filho está evoluindo e eu tenho certeza que logo após isso ele vai começar a ter grandes aprovações. E se você gostou desse assunto, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, dá um like, ative o sininho e envie esse vídeo para outras mamães. Eu sou Fernanda Dez e estou aqui para ajudar você. Tchau, até o próximo vídeo!